E este assunto que eu citei nas manchetes do nosso programa me atraiu, porque eu fiquei curioso. Confesso que há tanto tempo entrevistando médicos, falando sobre saúde, tive a oportunidade até de ter sido secretário de saúde, pouco ouvi falar sobre medicina integrativa. E como eu disse, eu recebo hoje aqui Dr. Cristiano Ferreira Guimarães. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Doutor Lucas Vidor. Vidori. Tá certinho assim? Vidori. Vi, Vidori. Vidori. Tem um E no final, então. Não, um I. Ah, um I. Vidori. Então Isso. tá certinho. Lucas Vidori. E também o Dr. Giliardi, que está aqui. Vou passar para outra câmera aqui, que está o Dr. Giliardi. Está acompanhando a gente. Aqui estão os dois que eu apresentei. Tudo bem, doutor? Tudo certo, meu amigo. Tudo certo. Eu vou apresentar primeiro, passando aqui para todos nós, né? Como eu disse, um assunto dessa natureza aí, medicina, quando se fala de saúde, e de saúde, não de doença. Porque às vezes a gente se atém muito à questão da doença e às vezes esquece a saúde. E a saúde no contexto integrativo, isso é que desperta bastante a nossa curiosidade. Então, o Dr. Cristiano, que eu apresentei aqui, que está à minha direita, acho que no seu vídeo é à esquerda, ele é médico pós-graduado em medicina integrativa, traz essa grande novidade para a população regional e para o nosso programa, colocando conteúdo aqui no nosso Correio Live. Lucas Vidori é pós-graduado em endocrinologia, vai falar a respeito de alguns assuntos específicos, principalmente alguns que são considerados às vezes até tabus pelo homem e pela mulher, que é a questão da sexualidade, a testosterona, como isso influencia na vida das pessoas, e o Dr. Giliardi, que é pós-nutrologista, fez uma pós-nutrologia, ele vai explicar até o que significa isso. Também eu nunca tinha entrevistado um nutrólogo, isso, assim que você fala? É isso mesmo, nutrólogo. Isso que fala, né? E um assunto que quase todos nós, homens, principalmente a partir dos 40 anos aí, começa a criar aquela barriguinha e outros com problema até maior de obesidade. Então são assuntos interessantes que você vai acompanhar aqui na nossa live. E eu começo, primeiramente, com o querido doutor Cristiano, a respeito justamente desta palavra, medicina integrativa. Quando é que começou essa paixão por isso, doutor? Pois é, a medicina integrativa, ela começou há mais ou menos uns 2 anos e meio, tá? Me apaixonei por essa área porque foi uma área que mudou minha vida em si, né? Era um médico que atuava como um médico plantonista e um colega meu me falou dessa medicina integrativa e confesso que eu levei em torno de 6 meses para me convencer que realmente era uma medicina que eu poderia ajudar melhor meus pacientes. A medicina integrativa em si, ela permite ter uma abordagem mais completa do paciente, né? E a medicina integrativa, ela procura a parte preventiva da doença, não deixar que a doença se instale. Muitas das vezes sendo necessário fazer suplementações de vitaminas, minerais, hormonais, a fim de prevenir que o paciente evolua com uma doença propriamente dita. Tá? Quando se fala integrativa, doutor, a gente já pensa, claro, na palavra que o próprio nome diz, português, né? Integração. O que ela integra em suma? Quando você... hoje a medicina, ela está bem fragmentada, né? Em diversas especialidades, como endocrinologia, nutrologia, cardiologia, neurologia. E dentro da medicina tradicional, vamos dizer assim, que hoje a maior parte da medicina no Brasil a gente vem atuando, é
ela trata da doença. Já a medicina integrativa, ela procura tratar da deficiência que o paciente ele vem apresentar que possa levar a uma evolução de uma doença. Então ele trabalha tanto a parte digestiva, a parte do sono do paciente, emocional, imunidade, tá? A parte no caso, alguns pacientes que estão em sobrepeso, que a obesidade que o Dr. Giliardi vai falar, leva a diversas doenças crônicas como diabetes, hipertensão e outras. Então a medicina integrativa, ela procura trabalhar todo o organismo em conjunto, porque se você trabalha o organismo em conjunto, você vai ter uma resposta melhor ao não diria nem um tratamento, né? A saúde do paciente em si. Ele vai ter uma oportunidade de não só corrigir um problema lá que vamos se dizer, eu tenho um problema digestivo, mas eu tenho um problema de ansiedade também. Se for tratar o problema digestivo dele, mas ele vai ter que ser encaminhado a outro especialista para tratar a parte da ansiedade. E a medicina integrativa, ela permite você fazer essa abordagem. Seria um retorno, eu já até passo para ouvir a opinião do Dr. Lucas, seria um retorno daquele velho médico que atendia nas casas e resolvia todos os problemas, era o psicólogo, era o que cuidava do pé destroncado, era o que cuidava da dor de cabeça, da obesidade, afinal de contas, da enxaqueca, de tudo, e fazia nascer as crianças? Assim, eu não diria que seria um retorno desse tipo de medicina, mas sim uma medicina que agora é baseada em estudo científico, né? Todas as condutas e protocolos usados, tanto na Integral Med, quanto por outras empresas, outras clínicas que atuam nessa área, é tudo baseado em evidência científica, né? Então, assim, é uma abordagem de um todo do paciente, como o Dr. Cristiano falou, né? E a parte, assim, da integrativa, eu vejo, assim, que como nós, né? Eu na área da endocrinologia, o Dr. Giliardi na área da nutrologia, Dr. Cristiano na área da Integral Med, integrativa, né? Nós três somos de áreas diferentes, se tu for ver dentro da medicina cartesiana, a medicina tradicional. Mas junto na integrativa, nós três complementamos, um complementa o outro, entende? É a soma de conteúdos para beneficiar o paciente num todo. O Dr. Giliardi, então, fala para a gente também a respeito, primeiro, em linhas gerais, ainda a questão da medicina integrativa. Como é que é participar como nutrologista dentro de um processo integrado de exercício da medicina? Certo, vamos lá. É assim, na verdade, a nutrologia ela atua de forma assim, dentro da medicina integrativa, a fim de corrigir alguns distúrbios alimentares, né? Que podem causar disfunções, né, orgânicas que levam a doenças. Então, assim, o principal objetivo da nutrologia hoje é tratar, né, doenças e, mais que tudo, prevenir doenças relacionadas com aspectos nutricionais, tá? E assim, só complementando o que os colegas disseram, o fato de ter uma abordagem mais completa do paciente, isso não significa que a gente faz coisas que é de responsabilidade de outras especialidades. O paciente, ele precisa de um ortopedista, ele tem que ir para o ortopedista. Que precisa de um cardiologista, ele vai tratar com o cardiologista. Não é que a gente vai abordar coisas que são inerentes. Não vai abdicar das outras forma alguma. Chamadas de forma alguma. Né? As outras especialidades têm total importância no contexto geral do paciente. Quando necessário, o paciente deve buscar o especialista responsável por tal patologia. O doutor Giliardi faz parte do complexo que está se formando, já se formou em Santa Helena, que é a Integral Med. O que faz parte do Dr. Lucas e o Dr. Cristiano Ferreira. Todos os três também prestam serviço como plantonistas no Miqueleto. É isso, Dr. Cristiano? Isso mesmo. A gente recebeu uma proposta, um pouco mais, eu acho que vai completar quase um ano, quando a gente veio para o município. A gente tinha foi feito um convite até então,
para estar trabalhando dentro da emergência, né? Eu trabalho como coordenador dos médicos na área da emergência, tá? E hoje a gente consegue ter essa visão exatamente de dois extremos. Hoje a gente vive dois extremos. Um extremo da doença e um extremo da preventiva. Então hoje a gente, trabalhando dentro da emergência, a gente pode estar juntando as duas partes e concluindo que realmente vale mais a pena o paciente fazer uma parte preventiva para que ele não chegue até lá na emergência e às vezes de forma descompensada, né? Essa atuação paralela, digamos assim, com o Hospital Miquelito e na lide particular aí, está promovendo uma integração também dos médicos na comunidade local. E quando chega um médico novo numa cidade relativamente pequena como a nossa região, eles gostariam de saber de onde que é. Eu queria saber qual que é a origem, de onde que veio o Dr. Cristiano. Minha origem, eu sou de Rondônia. Rondônia. E meus pais, na realidade, são paulistas. Mas a minha origem mesmo, eu nasci em Rondônia. Dr. Lucas. Eu sou catarinense. De que cidade de São São Miguel do Oeste. Se junta ao time, né? Somos de lá também. Vitor, eu vi que esse sobrenome me bateu assim com o São Miguel. Apesar de que faz uns 45, 46 anos que estamos aqui, mas tem uma ligação direta com o São Miguel do Oeste. E o querido doutor Giliardi, é da onde, doutor? Eu sou do Espírito Santo, cara, sou capixaba. Capixaba. Mas um detalhe aí, né, que o meu pai, olha como é a vida. O meu pai, ele é santelenense. Santelenense? Isso, e meus tios também, alguns tios, né? O que aconteceu na época, meu pai inclusive esteve aqui há pouco tempo, ele não lembra, né, o nome do distrito que ele nasceu, mas quando houve a inundação, né, por conta da questão da Itaipu, o meu avô pegou o dinheiro, né, a indenização, e foi para o Espírito Santo com a família e nasci lá no Espírito Santo, mas o meu pai é santelenense, como a vida, né, dá voltas, né, e a gente volta pro... E a família, então, Giliardi Henrique e o sobrenome? É da Silva Henrique. Da Silva Henrique. Isso. O teu avô, você lembra como é que era o nome? Olha, o meu avô é Narciso Costa Henrique. Costa. Narciso Costa Henrique. Eu não lembro desse sobrenome. Certo, só que o meu avô, ele não é daqui. Assim, é uma família que vai peregrinando, né, de estado em estado. O meu avô, ele não é paranaense, não. Ele chegou aqui, daí o teu pai morava aqui? Isso. Na verdade, meu pai nasceu aqui. Nasceu aqui. Ele nasceu e muito pequeno ainda ele foi para o Espírito Santo. Criança. Então, quando criança foi para o Espírito Santo. História interessante. Ver como é que as coisas vão se conectando. Eu estava vendo, doutor Cristiano, a medicina integrativa. Até acessei um site interessante que falou desse aspecto que o doutor citou agora, o doutor Giliardi, que a medicina não rejeita a medicina, obviamente, convencional, e, no entanto, as especialidades de cada um. Então, é uma nova visão, tratar o conteúdo como um todo. Corpo e mente, a gente conversava outro dia, né? Às vezes, a pessoa está preocupada ainda, uma pessoa que é pós-graduada, né? Eu posso falar a palavra que é para uma especialidade, e aquela especialidade cuida estritamente daquilo. A visão do médico dessa medicina integrativa, ela vem ganhando força, pelo que eu vi nos últimos tempos. Aliás, não é tão pouco tempo, cerca de 30, 40 anos. Ela se estuda em universidades famosas, como Harvard, né? Tem outras universidades. Quer dizer, é um tema muito interessante e muito sério para a questão que o cidadão pode ter, digamos assim, a confiança de que é algo que realmente vai mexer com uma estrutura diferenciada na busca pela saúde, né? Em resposta a isso aí, que essa pesquisa que você fez, é que esse modelo de medicina integrativa, na realidade, a maioria dos médicos, o médico, quando ele tem uma responsabilidade com o seu paciente, ele sempre vai procurar o melhor
né, a melhor forma de ajudar o paciente, né? E se você observar, existe na área de especialista, como cardiologista, neurologista, ginecologista. Um dos meus mentores, ginecologista, e o outro é cardiologista, neurologista. Então, você vê que a medicina integrativa, na realidade, ela é uma medicina que ela é praticada não só pelo modelo de medicina integrativa, mas sim por outros médicos especialistas. E que em ambas as áreas, elas precisam se cruzar em algum momento e ter uma boa resposta ao tratamento do paciente. Então, assim, quando você observa que estudos apontam que o uso de melatonina ajuda o paciente num processo ali, que o paciente tem insônia, por que não tentar o uso da melatonina, sendo que o próprio corpo produz, né? Obviamente que isso vai depender muito do organismo do paciente, mas se o paciente ele tem uma deficiência, por que não fazer uma suplementação de melatonina? Um paciente que ele tem problema digestivo, que muitas das vezes ele precisa de uma suplementação com uso de probiótico, você vê uma melhora absurda. Tem paciente que tem dor de cabeça, tem ansiedade, porque o problema digestivo dele acaba afetando a parte psicológica do paciente. Doutor Lucas, eu falei antes que, na sequência, esse assunto interessante, obrigado para você que está acompanhando a nossa live neste dia. Obrigado pelas participações aí, pode compartilhar a nossa live. A questão de testosterona para o homem, como é que você hoje caracteriza a questão psicológica que tem que atender, por exemplo, porque às vezes o cara acima de 40, 50 anos não admite que ele esteja, digamos assim, com uma certa deficiência. Isso, quando você fala em testosterona, você fala só na questão da saúde sexual do homem? Não, assim, a testosterona, tanto no homem quanto na mulher, ela é responsável por vários fatores na qualidade de vida, tá? Às vezes o homem, assim, ele tá se sentindo cansado, ele tá com uma libido baixa, não tem vontade de fazer relação sexual, ou assim, não tem aquela ereção completa como tinha. Aí o cara pensa, não, mas isso é porque eu tô cansado, é porque eu tô estressado. E às vezes não é isso. Às vezes ele tá com o nível de testosterona tão baixo que o corpo inteiro tá sofrendo, não só a parte sexual, tá? Inclusive, deficiência de testosterona é uma causa de ansiedade, de depressão no homem. Tá? Então, assim, é um tabu, assim, que tem certas pessoas, assim, que tu vai falar, não, que tu tá com deficiência de testosterona. Daí o cara tá falando, não, tu tá insinuando que eu não sou mais macho, que não sei o que, né? Mas eu quero que a população entenda que não é isso, tá? Isso é uma coisa fisiológica. Principalmente em homens acima dos 40, dos 50 anos, eles vão tendo um declínio fisiológico, um declínio normal na produção de testosterona, né? Isso importa na saúde como um todo, como Claro, o doutor falou, não é isso é a pensar questão, só na questão sexual. Isso, não, isso vai afetar tudo, vai diminuir o desempenho sexual, vai diminuir o desempenho no trabalho, vai diminuir a qualidade de sono, a qualidade de saúde mental. Isso afeta um contexto total do paciente, né? Até porque, até isso na medicina integrativa, a gente atua também nessa área da reposição hormonal, né? Uma vez que tem indicação clínica de reposição hormonal, a gente atua nessa área também, né? Para visar o bem-estar do paciente. Inclusive, muita gente não sabe, ou assim... mas a mulher, principalmente quando ela tem uma deficiência de líbido, a mulher perde aquela vontade de ter relação sexual com os parceiros em si, elas acham que também é por causa de estresse, mas às vezes até a mulher com uma deficiência de testosterona, ela é afetada nesse ponto. Então, assim, uma indicação clássica de reposição de testosterona na mulher é a falta de libido. E nessas horas o médico tem que ser um pouco psicólogo, por exemplo, se a mulher tiver com essa falta de um componente que precisa ser reposto e ela acaba achando que o problema é o marido dela, que ela não gosta mais do marido, você pode dar para Claro. também, né? Por isso, assim, que a gente sempre aborda
com contexto psicológico, né? A gente conversa com a paciente, porque às vezes, assim, trabalha muito, tá muito estressado e coisa, e pode ser um fator para diminuição da testosterona. No homem também, né? No homem também, coisa. claro. Inclusive o uso de corticoide em excesso, o uso de antidepressivo, ansiolítico também pode levar a uma queda da testosterona. A própria deficiência nutricional do paciente leva a uma queda de testosterona, né? Então, assim, a gente visa sempre abordar isso num contexto geral, todo, sabe? Não falar assim pra mulher, não, você tá com deficiência de testosterona por isso. Não, a gente sempre se embasa em laboratório e clínica para mostrar para o paciente, né, ter evidência do que a gente está falando, né? Doutor Giliardi, um dos grandes problemas que afeta a humanidade, digamos assim, a gente vê bastante falar dos Estados Unidos, é a questão da obesidade, né? Lá, principalmente, se relaciona muito a fast food, a Big Mac, essas coisas aí, McDonald's e tal, já relaciona e você vê que você vê alguma cena americana, digamos assim, a maioria das pessoas realmente são bem acima do peso. Esse problema afeta também o Brasil, a maioria das pessoas. Quais os índices assim, de obesidade que o senhor tem levantado, visto que é pós-graduado, né, nesta área de nutrologia e que tem uma relação direta com sobrepeso? Isso, vamos lá. Hoje, mais recentemente, já se tem um índice de mais de 60% da população americana tem sobrepeso, tá? Sobrepeso e obesidade. Isso é um número alarmante. Por quê? A obesidade, além de ser fator de risco para várias doenças, ela propriamente dita, ela é uma doença. Ela tem um CID, tá? A obesidade, o CID, inclusive, é o E66. Então, assim, além de ser uma condição pré-mórbida para várias outras doenças, ela é uma doença. Então, assim, hoje, o que a gente tem observado bastante, né? Que nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente nas últimas 3 décadas, o índice de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando de forma exponencial, tá? Há diversos fatores, e o principal deles é a alimentação, tá? Hoje, antes, na verdade, a população mais carente, né, de recursos financeiros, tinha uma certa dificuldade a obter certos alimentos que hoje, né, devido ao processo de industrialização, se tornaram alimentos mais baratos, né? Alimentos industrializados, ultraprocessados, que antes era de difícil acesso para a população, que eram caros. Hoje não, hoje é muito barato, né? E são alimentos totalmente deletérios para a saúde, né? Que é um fator preponderante para o indivíduo estar obeso hoje, né? Agora, o senhor falou sobrepeso e obesidade e tem ainda a obesidade mórbida. Isso. Assim, por definição, né, quando a gente pega... Sobrepeso, por exemplo, eu tenho que pesar na minha altura, medindo... na verdade, a gente usa o IMC, né? O IMC, na verdade, do sobrepeso, né, ele vai de 25 a 29, né? De 25 a 29 a gente fala que é o indivíduo com sobrepeso. Se o cara ele teria que pesar 70 quilos e está pesando quanto? Na verdade, assim, qual que é o cálculo do IMC? Isso qualquer ouvinte aí pode fazer em casa, tá? Ele vai pegar, né, o peso dele e dividir pela altura ao quadrado, tá? Vamos supor, eu peso 70 quilos e tenho 1,70 m, tá? Ele vai dividir 70 dividido por 1,7, né? 170 ao quadrado, assim, peso sobre a altura ao quadrado, né? Em metros, na verdade, 1,7 ao quadrado. E isso daí vai dar um valor. E dentro desse valor, se ele tiver entre 25 a 29, ele é sobrepeso. De 30, né, a 34, ele já é considerado a obesidade de grau 1. De 34 a 39, grau 2, e mais de 40 já é obesidade grau 3, que a gente fala obesidade mórbida, né? Eu vou fazer a conta aqui agora, então, comigo. Né? Vamos lá. Eu tenho 1,81. O que eu escrevo aqui na calculadora? Faz assim, 1,81 vezes 1,81. 1,81 vezes 1,81. Igual... Quanto que foi? 32. E dividiu pelo teu peso? Isso. Calma lá.
Não, calma lá. Eu Você fiz tem- a altura vezes a altura só. Não. Não, Você não. tem- Não, é 1,82. Dois. Deu 1 ponto. 1,82, deixa que eu passo aqui para você. Vezes Eu tenho 1,81. Isso. Você tem 1,81. Tá? 1,81. 1,81 vezes 1,81. Isso. Então, 3,2. 3,2. Aí qual que é o teu peso? 95. 95. Esses 95. Ai. Vai dar uns Ó, 38. 95 dividido vezes 3 ponto dividido 3,7. Isso. Então você tá com IMC de 28,44. Você tá com sobrepeso, né? Pelo IMC. Não Só- estou obeso, mas estou Não, mas vamos lá. O que é bom deixar a gente... Até 28 seria o normal? Não. Na verdade, considerado Não é pelo normal IMC, sobrepeso. tá? É de 18,5 a 24,5. É considerado um indivíduo com um IMC normal. Só que o que é bom a gente deixar bem claro aqui é que hoje a gente possui ferramentas, tá? Como o aparelho de bioimpedância, que eles nos dá, né, a composição corporal do indivíduo. Porque o que é a obesidade? É um excesso de gordura corporal, certo? E onde está essa gordura? Assim, ela geralmente, né, ela é distribuída pelo corpo todo, mas a gente observa muito, tá, em região da cintura, do abdômen e do quadril, principalmente nas mulheres, né? Então, assim, o que eu queria deixar claro? O IMC, ele é uma ferramenta útil, sim, mas hoje a gente possui ferramentas muito melhores para ver essa questão da composição corporal do paciente, porque você tem 1,80 m E um, mais ou menos. e vamos supor que você tivesse esse IMC de 28,4, né, que você tem, mas você fosse um indivíduo com boa massa muscular, certo? Com um percentual de gordura baixo, será que você estaria doente ou você estaria saudável? Não é mesmo? Então, assim, mais do que um número absoluto, a gente tem que ver a composição corporal do paciente. Depende do peso, se é em músculo ou em gordura. Exatamente. É justamente isso. Então, assim, o IMC é uma ferramenta importante, sim, porém, não é algo definitivo para determinar se esse paciente é saudável ou não. Bom, tá certo. Continua aqui conversando, para quem pegou a live agora, o Dr. Cristiano Ferreira Guimarães, Medicina Integrativa, pós-graduado em Medicina Integrativa, Dr. Lucas Vidori, pós-graduado em Endocrinologia, e Dr. Giliardi Henrique, que falou agora sobre obesidade. Ele que é formado em Medicina, obviamente, mas tem a pós em Nutrologia. Uma coisa interessante que as pessoas vão perguntar, se eu não perguntar aqui, mas o Dr. Cristiano pode responder. A clínica Integral Med. Como é uma integração, cada um tem uma. Ele chega lá, ele vai consultar com o doutor, Isso. que vai ser uma porta de entrada. Depois ele precisa ir para o outro doutor, que tem endocrinologia, e depois para o outro, que é nutrologia. Como é que funciona esse mecanismo lá na clínica? Não, na realidade é assim. A escolha das pós que eles escolheram, obviamente ajuda a somar a questão da medicina integrativa. Mas quando a gente recebe um paciente, né, a gente faz um estudo clínico do paciente para a gente entrar num acordo de como é a terapia que mais se adequa àquele paciente. Obviamente que se ele atende um paciente, o Dr. Giliardi atende um paciente que não está relacionado muito com... Porque é quase impossível hoje um paciente não precisar de uma nutrição adequada, né? Mas quando está voltado mais para a área da medicina integrativa, a gente senta e faz um estudo clínico daquele paciente. Porque não tem como a gente, às vezes, triar, porque tem muitas das vezes o paciente tem uma preferência por determinado médico e a gente acaba, os três trabalhando integralmente ao favor do paciente. Isso que é o bacana porque a gente consegue extrair o máximo de benefício para o paciente, porque são três médicos decidindo ali o tratamento de um paciente. Pelo que eu estava observando, doutor Cristiano, e eu acho que poderíamos até fazer uma rodada aqui
caminhando para o final do nosso primeiro bate-papo, que vão ter outros. Inclusive, eu gostaria já de convidar individualmente para a gente conversar especificamente a cada uma das especialidades, né? Hoje em dia, as pessoas justamente estão buscando muito essas novas formas, digamos que não é tão nova assim, como eu disse antes, métodos mais eficientes, humanizados, são exigidos pelos pacientes em relação justamente aos profissionais de saúde. Uma coisa que eu observei dentro da medicina integrativa eu vi uma notícia a respeito de grau de satisfação. Depois que a pessoa passa pelo atendimento com um médico que se dedica, seja ele tem uma especialidade, uma pós-graduação numa área ou noutra, mas que se dedica à medicina integrativa, o grau de satisfação do paciente e o grau de voltar a ter aquela saúde plena, pelo menos melhorar bastante o seu estilo de vida, são sinais muito positivos dentro desse setor. Com certeza. O que acontece? Imagina, eu tento fazer uma analogia bem simples. Imagina que você tem um carro e você faz uma boa manutenção desse carro. Você faz reposição nele, troca peças. Esse carro ele vai ter uma vida útil muito maior do que uma pessoa que não faz manutenção no carro. Mesma coisa é o nosso organismo. Hoje, devido à população ter produtos industrializados, sedentarismo, dormem tarde, e o que acontece? A pessoa acaba gerando um mau estilo de vida, que aquilo vai impactar direto na saúde dela. O que a gente tenta da Integral Med não é só a parte física do paciente, a gente orienta um novo estilo de vida para o paciente, tá? Suplementando a parte nutricional se é necessário, hormonal, ajudando na parte da orientação, que ele tem que entender que são um conjunto, suplementação, dieta, atividade física fundamental e uma boa noite de sono é o que vai manter o equilíbrio de uma saúde do paciente. Dr. Lucas, com relação ainda à sua área de graduação, de pós-graduação, o hipotireoidismo, essa palavra é meio difícil, como é que é? Hipotireoidismo. Tireoide, né? Tem que pegar a raiz das palavras para falar. Isso também, a tireoide, geralmente é um assunto que mexe com a estrutura da pessoa sob vários aspectos, né? Sim, o hormônio da tireoide, os hormônios tireoidianos em geral, né? Eles são hormônios que eles estão muito ligados ao metabolismo da pessoa, né? Aí, assim, tem aquelas pessoas, assim, que engordam, né? Que entram numa espécie de obesidade e põem a culpa na tireoide. Mas isso não é bem assim, tá? Uma pessoa com hipotireoidismo, até hoje, casos documentados, ela ganhou de 2 a 5 quilos por causa da deficiência do hormônio de tireoide. Mas isso é uma questão, assim, de anos, né? Então, assim, o hormônio da tireoide, ele influencia muito no metabolismo. Quanto maior o teu metabolismo, maior a tua queima calórica diária. Entende? Então, se teu metabolismo tende a diminuir, tu tende a queimar menos caloria, né? Então, assim, você tende a acumular mais energia em forma de gordura, gerando obesidade. E isso é verdade. Mas não como fator predisponente da obesidade à tireoide. Isso o povo tem que tirar de mente, tá? Porque geralmente essas pessoas têm um fator nutricional e uma falta de atividade física que é agravada pelo hipotireoidismo no contexto da obesidade. Tá? Mas assim, quando eu devo suspeitar que eu posso ter hipotireoidismo? Principalmente é mais comum no sexo feminino, né? Mulheres que sentem muito frio ou têm a pele muito fria, tem queda de cabelo, perda dos pelos da sobrancelha, né? Pele ressecada, unhas quebradiças, boca seca, ou percebe assim que tá com um acúmulo de gordura mais na região do pescoço, do rosto e coisa, sabe? São digamos assim, sinais que podem indicar um hipotireoidismo no caso, né? Bom, tá certo. Hoje é uma primeira abordagem, acho que teria muitos assuntos quando a gente começa a falar desses setores aí de medicina integrativa, que é
para nós aqui na região uma novidade, com certeza muitos outros assuntos a gente poderia abordar. E como eu disse, nós vamos abordar outros assuntos em outras entrevistas de maneira individual. Gostaria de agradecer ao Dr. Cristiano Ferreira Guimarães, Dr. Lucas Vidori, Dr. Giliardi Henrique. Muito obrigado, Dr. Cristiano, por ter vindo aqui conversado um pouquinho. E outro dia nos propor um desafio aí de nos colocar frente a frente com o público para responder. Hoje não vamos responder as perguntas que o pessoal está fazendo aí, mas na outra, quando a gente tratar individualmente, ou mesmo, se tiver aí dois aqui, vamos responder o pessoal aqui que está fazendo esses questionamentos a respeito da saúde integrativa e todas as suas nuances. Nós da Integral Médica agradecemos, né, o espaço que vocês abriram aqui para nós falar um pouquinho sobre saúde, mas com certeza a gente pretende voltar para falar um pouquinho mais de medicina, que é muito importante, né? Dr. Lucas Vidori, muito obrigado por vir aqui também, fazendo parte desse bate-papo, que essa entrada aqui, para a gente poder ampliar depois. Não, mais detalhes. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço de a gente estar vindo falar um pouco sobre a medicina integrativa, né? Que eu acho que é uma medicina assim, que vai ajudar bastante a população nos dias que virão. Tem parentes lá em São Miguel ainda? Tem, minha família toda. A família toda é de lá. Parte de pai é toda lá. Então, uma hora dessa, tem que, de repente, pegar carona um com o outro quando vamos voltar a São Miguel. Claro. Tem que ver minha mãe lá em São Miguel do Oeste. Então, tá certo. Doutor Giliardi, obrigado, doutor, por vir aqui, falar um pouquinho. Fica com um ar de quero mais a nossa conversa, com certeza, para a gente abordar em algum assunto, né, doutor, mais específico. Hoje vamos falar sobre obesidade. Vamos exaurir o tema obesidade. Isso. Falta de que tipo de alimento no organismo. Eu estou comendo muito. Como é que é essa divisão da proteína e carboidrato, lípides, né, as gorduras, verdura, fruta, tem açúcar, não tem, o que prejudica? As dietas, né, que o pessoal faz, essas dietas mirabolantes aí, vários tipos de dietas, né, tem tudo isso daí. Então, assim, já agradecendo pela oportunidade de ter vindo aqui hoje, né, realmente são temas que bem abrangentes, né, que em outra oportunidade eu espero a gente discutir de uma forma mais específica, localizada, né? Isso, né? Até mesmo para dar uma orientação melhor aos ouvintes, não é mesmo? Mas assim, muito agradecido pela oportunidade até o momento. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado para você que acompanhou.